Meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa lição de número 4 do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2026. Trimestre em que nós estamos trabalhando o tema Homens das quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Que trimestre abençoado, meus irmãos! Muito top! Pastor Linaldo Renovato está de parabéns por ter comentado essa lição, que por sinal está uma maravilha. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 4, que será ministrada no dia 26 de abril. Lição de número 4, que tem por tema a confirmação de uma promessa. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Onápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Sintra. Texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 17, o versículo de número 7. Verdade prática: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 9. Sempre que você for fazer a leitura bíblica em classe, peça para que o aluno faça a leitura um após o outro, porque assim a sua aula já começa sendo uma aula mais participativa. Não se esqueça de fazer a leitura bíblica diária, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo você tenha mais subsídios bíblicos para fazer a aplicação da aula. A nossa lição de número 4, ela tem 3 objetivos, e cada objetivo precisa ser alcançado ao final de cada tópico. O primeiro objetivo da nossa lição, mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai. Segundo, apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Terceiro, explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Meu professor, receber uma promessa de Deus é poderoso, mas existe um nível mais profundo, quando Deus confirma aquilo que já foi prometido. A confirmação não vem porque Deus esqueceu o que disse, mas porque nós precisamos ser fortalecidos no processo. Entre a promessa e o cumprimento, existe um caminho de amadurecimento. É nesse caminho, Deus não apenas fala, Ele trata, Ele molda, e Ele transforma. Em Gênesis capítulo 17, vemos Deus reafirmando sua promessa a Abraão. Mas agora, com um detalhe importante, Ele exige posicionamento do mesmo. E aqui está um ponto que você precisa tratar com a classe. Toda promessa divina carrega uma responsabilidade humana. Hoje, nós vamos entender que quando Deus confirma uma promessa, Ele também ajusta a nossa identidade, fortalece nossa fé e estabelece um compromisso conosco. Primeiro tópico da nossa lição. Primeiro tópico da nossa lição nos diz: Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Primeiro tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o novo nome de Abrão. Segundo, o novo nome de Sarai. Terceiro, o pai da fé riu diante da promessa. Meu professor, em Gênesis capítulo 17, o verso 5, Deus começa mudando nomes, e isso não é apenas simbólico, mas espiritual. Deus não muda apenas circunstâncias, Ele também muda identidade. Abrão significa pai exaltado, mas Abraão passa a significar pai de multidões, ou seja, Deus chama Abraão não pelo que ele é, mas pelo que ele se tornará. O mesmo acontece com Sarai. Deus muda seu nome para Sara. Por quê? Porque quem faz parte da promessa precisa ter a identidade alinhada com ela. E o mesmo diante disso
Abraão ri, e isso revela algo muito profundo. Até homens de fé podem ter momentos de dúvida diante do impossível. Mas o riso de Abraão não anulou a promessa, porque a fidelidade de Deus não depende da perfeição da nossa fé. E aqui está uma grande chave, um ponto central desse primeiro tópico. Antes de cumprir a promessa, Deus transforma quem vai viver ela. Eu li um livro de Charles Swindoll sobre Abraão, e ele diz que a Bíblia ela é muito sincera e muito poderosa quando ela revela as qualidades de Abraão. Mas o que torna essa Bíblia tão poderosa é o simples fato dela revelar a imperfeição de Abraão também. Porque a Bíblia não revela apenas as qualidades, a Bíblia também mostra a deficiência. Abraão, ele não era perfeito, mas ele servia um Deus que é perfeito. Segundo tópico da nossa lição, segundo tópico nos diz a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Esse segundo tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o chamado de Deus a Abraão foi especial. Segundo, quando o objetivo do concerto. Segundo, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Terceiro, o concerto e as promessas. Meu amigo, em Gênesis 17, no verso 1 e no verso de número 2, Deus se apresenta como o Todo-Poderoso. E isso é intencional, porque antes de reafirmar a promessa, Deus revela quem ele é. O chamado de Abraão foi especial, porque não era apenas sobre receber algo, mas sobre viver uma aliança com Deus. Deus, isso é interessante, até você esclarecer para a classe. Deus não queria apenas abençoar Abraão, ele queria se relacionar com ele. O objetivo do concerto não era só a terra ou a descendência, mas formar um povo que representasse o próprio Deus aqui na terra. E isso nos ensina que as promessas de Deus vão além de nós. Ele tem um propósito ainda maior. É quando Deus confirma o concerto, ele está dizendo: o que eu falei continua de pé, independentemente do tempo ou das circunstâncias. Deus não revisa a promessa, ele reafirma os seus propósitos. Terceiro tópico da nossa lição, o pacto perpétuo da circuncisão. Esse terceiro tópico ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, todo macho será circuncidado. Segundo, quando deveria ser feita a circuncisão. Terceiro, a circuncisão do coração. Meu aluno, meu professor, em Gênesis capítulo 17, no verso 10 e no verso 11, Deus estabelece um sinal visível da aliança. E isso mostra que toda aliança com Deus precisa ser um compromisso prático e visível. A circuncisão era um ato físico, mas carregava um significado espiritual: separação, pertencimento e obediência. Era algo feito no corpo, mas apontava para algo mais profundo, porque com o tempo entendemos que mais importante que a marca externa é a transformação interna. Por isso a Bíblia fala sobre a circuncisão do coração, ou seja, não é apenas sobre aparência, é sobre transformação verdadeira. E aqui está o ponto central dessa lição, ou desse tópico de número 3. Deus não quer apenas que você carregue um sinal, ele quer que você viva a sua aliança. Esse terceiro tópico nos ensina 3 grandes lições. Primeiro, você precisa permitir que Deus transforme sua identidade antes de viver a promessa. Na verdade, você não vai viver a promessa se você não permitir que Deus mude e troque a sua identidade. Segundo, a promessa sem aliança vira apenas uma ilusão espiritual. Terceiro, viva um compromisso real com Deus, não só externo, mas de coração. A promessa se cumpre plenamente na vida de quem está alinhado com Deus. Em conclusão, meu amigo,
Deus não apenas promete, Ele confirma, estabelece e cumpre. Mas toda confirmação vem acompanhada de ajuste, responsabilidade e compromisso. Abraão precisou mudar sua identidade, fortalecer sua fé e viver uma aliança real com Deus. E a grande lição é: Deus continua fiel às suas promessas, mas espera que sejamos fiéis à sua aliança. Se você está alinhado com Deus, pode ter certeza, tudo aquilo que Ele te prometeu, no tempo certo, Ele vai cumprir. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua classe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixa um like, deixa um comentário e detalhe, compartilhe esse vídeo com mais alguém.